não ia me levar sozinha, sabe? O remédio é uma boia, como eu já ouvi muitas pessoas falarem assim com transtornos mentais, que o remédio é uma boia. Tu tá ali se afogando, beleza, o remédio foi uma boia pra ti. Agora o que tu faz? Vai ficar parado na boia no meio do mar? Também não adianta nada. Então a minha rotina, as minhas decisões pra mudar, que também foram importantes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast, todo domingo às 8 da manhã, um episódio para inspirar e transformar a sua vida e a sua história. Lembrando dos nossos episódios de quarta-feira ao meio-dia, série Ressurgência também acontecendo. Hoje com dois convidados, Fabrício Fucarrori, meu amigo, pastor, companheiro, né, nessas lutas, jornadas do dia a dia, né, que nos inspira, nos acompanha. Uma honra te ter aqui novamente, já sentou nessa mesa. Bom, é nossa. Mas agradeço. Obrigado, Deco. Obrigado por estar aqui com você, estar aqui batendo esse papo tão gostoso que a gente vai ter agora, né? Com a Bia, contigo. Um assunto importante. Esse ano vai fazer 8 anos que a gente está caminhando junto, viu, Deco? Que bênção estar com você, tá? Prazer estar aqui. Obrigado. E Bianca Coelho. Isso. Oi, gente. Prazer estar aqui também. Uma coisa muito legal de falar é que eu sou uma ouvinte do podcast, agora estou aqui como convidada. Então, ó, sou muito honrada, muito feliz. Ah, mas imagina, a honra é toda e nossa. empolgada também. O episódio de hoje vai falar um pouco sobre depressão. E aí, Fabrício, nós estamos num mês que é Janeiro Branco, é isso? Janeiro Branco. Janeiro Branco é um mês não tão divulgado quanto deveria. O Janeiro Branco é um mês de conscientização da saúde mental, do autoconhecimento, das emoções. Janeiro, porque janeiro é um mês que a gente está sempre repensando, planejando. As pessoas estão fazendo votos sobre ter uma vida melhor, alcançar metas boas, saudáveis para a vida. Então, janeiro é um mês especial para isso, né? E branco, até vim com a camiseta branca hoje aqui para falar disso. Branco porque lembra muito de uma folha em branco, onde a gente vai reescrever a nossa história, recomeçar, ressignificar a vida, aquilo que foi, fazer diferente aquilo que precisa ser diferente nesse ano. Então é por isso, Janeiro Branco. A gente conhece muito o Outubro Rosa, Setembro Amarelo, né? Mas eu estou tendo a primeira oportunidade de conhecer o Janeiro Branco, né? Mas a importância disso, Fabrício, de discutir esse tema, de falar, como que tu tem visto isso hoje? Ele é relevante no meio que a gente vive, inclusive no meio cristão? Muito, muito. Sempre foi um tabu, né? Trabalhar questões emocionais, mentais, compreender esses processos de maturidade psíquica na igreja. Eu acho que... Mas por quê? Eu acho que talvez, eu não quero aqui julgar, né? Mas que nesses 25 anos de trabalho pastoral, a gente percebe que sempre foi um tabu porque a gente esquece que o cérebro é um órgão do corpo. Então, uma doença, encarar como doença, como enfermidade, o coração, o pulmão, o rim, o intestino, parecia ser algo assim um pouco mais palpável. O cara vai lá, faz um exame, né, um raio-x, faz um... Bom, aqui tem uma disfunção, tem um problema. E facilmente a gente entende assim, bom, aqui tem um problema, precisa ser tratado. A gente ora pelo médico, ora pela cirurgia que vai ser feita, pelo tratamento. Mas quando a pessoa começa a ter sintomas desse órgão que é o cérebro, que é tristeza, entre outras disfunções, depressão e outras coisas que a gente às vezes até traz no campo genético mesmo. A gente herda. Hoje a ciência ela comprova que nós herdamos no nosso DNA disfunções e trazemos, inclusive, além de problemas cardíacos, renais, também problemas relativos a esse órgão que é o cérebro, onde habitam as nossas emoções, a nossa personalidade, onde está o centro disso tudo. E aí, quando a gente começa a ter esse tipo de sintoma,
É difícil a gente entender o que está acontecendo. Poxa, eu estou triste. Poxa, será que é uma tristeza leve? Será que é só uma questão casual? Ah, isso vai passar. E a gente não leva a sério esse tipo de sintoma. Ah, ora mais, Deco. Está triste? Cara, ora mais. Vamos cantar aqui. Ah, a alegria está, isso vai passar. E força. E aí a gente vai no culto e sai um pouquinho animado, claro, ou muito animado, motivado, mas quando é algo realmente importante, que tem a ver com um sintoma real de uma doença de cunho emocional, mental, isso volta. E isso nos persegue, isso dura um tempo e precisa de ajuda. E por que não encarar os profissionais da área como provisão de Deus? Existe nesse caso os dois extremos, onde às vezes a gente espiritualiza tudo, então tudo é maligno, tudo é o espiritual. Ou então a gente encara tudo como a doença e tudo é remédio e tudo é... Claro que existe. Aliás, eu acho que esse é o grande problema do nosso tempo, né? É essa polarização, quando ou é preto ou é branco, né? Então, se a gente entender que, sim, é um problema de cunho físico, mas o espiritual atua no físico. Inclusive, creio piamente, nesses meus anos como pastor e também como terapeuta, que o inimigo das nossas almas, ele atua nas nossas fraquezas. E ele pode usar também uma fraqueza emocional para atuar na vida de alguém. Então, é sim um problema físico, de ordem do corpo, assim como também de ordem espiritual. Por que não? Por que não? Isso pode acontecer. A gente pode tomar decisões erradas em momentos frágeis de cunho emocional. Tá? Mas a espiritualidade, Deco, se a gente entender dessa forma, a espiritualidade cristã, ela vai nos ajudar a discernir isso. Quando paramos, quando oramos, quando meditamos, quando lemos as Escrituras, quando vivemos e convivemos na comunidade, na igreja, uns aos outros, as pessoas elas começam a perceber e começam a nos ajudar a se auto-entender. Então, sim, a igreja também é uma comunidade terapêutica, onde a gente pode somar isso tudo a essa cura, né? Sim. Na verdade, por esse assunto na igreja ser um tabu e ser muito difícil, foi por isso que poucas pessoas, na verdade, sabem do meu quadro, que está finalizando, graças a Deus, mas estou no tratamento da depressão. E ano passado, que foi o auge, eu nasci na igreja e por esse assunto ser tão difícil, ser tão pouco falado, foi porque eu falei para quase ninguém. Então, hoje aqui que eu vou falar de maneira pública, mas foi por isso que talvez eu tenha demorado para pedir ajuda ou demorado para aceitar, porque uma fala muito comum que ainda tem é que depressão é falta de Deus, né? E como o Fabrício estava falando, na verdade, muitas vezes é ali algo do cérebro mesmo, né? Dos hormônios e de tudo que acontece. E a gente não se atenta que, às vezes, muitas ações que a gente toma no nosso dia a dia, de hábito, vai contribuir para chegar nesse estado, né? Falando um pouco mais, assim, do que aconteceu comigo, quando eu fui ao psiquiatra, é que eu fui diagnosticada com depressão ansiosa. Então, depressão mais ansiedade, né? Que começa ali com ansiedade, vai passando um tempo e aquela ansiedade gera a depressão também. O meu psiquiatra comentou que, na verdade, isso é muito genético. Porém, como doenças físicas também, como diabetes, como hipertensão... O estilo de vida também... O estilo de vida afeta. Então, é genético, mas eu consigo enxergar que os meus hábitos no ano passado, e um pouco antes, assim, 2022, 2023, contribuíram para desencadear a depressão. E o que foram os meus hábitos? Eu foquei só em trabalhar. Eu também ainda tenho dificuldade, mas tinha muito mais dificuldade em pôr limites, dizer sim para todo mundo.
Então eu cheguei numa rotina em que eu só trabalhava, só fazia coisa para os outros, não negava ajuda para ninguém. E daí o que eu tirei? Eu tirei meu lazer, eu tirei meus hobbies, eu tirei momento de descanso, eu tirei tudo o que me dava um ar na mente. Então, essa minha rotina, eu ter adquirido esses hábitos, desencadearam a depressão, né? E você percebe que Aham. a quebra de bons hábitos estava muito ligado a não imitar o estilo de vida de Jesus. Não ter o teu sabático, que é o teu dia da semana que você vai descansar. Não observar os teus limites do teu corpo. Isso foi gerando, né? Mas um ponto interessante na tua história, Bianca, é o como você chegou ao diagnóstico, né? Aham. Porque você decide fazer um trabalho terapêutico na tua vida antes disso chegar ao É, seu ápice, né? isso, é verdade. Que a gente tá até aqui junto hoje porque o Fabrício acompanhou ali antes do diagnóstico. Então, e uma coisa importante é que às vezes a gente coloca a depressão e a ansiedade numa caixinha de sintomas clichês, assim. Ah, quem é ansioso fica o tempo todo assim, enérgico e não para de falar, não para, fica muito nervoso, mas na verdade tem crise de ansiedade em que eu tive que é uma preguiça enorme de falar, como se, sabe, como se fosse eu fosse fazer força para falar alguma coisa, que eu precisava ficar quieta totalmente assim. Eu ficava muito apática, não queria falar. E daí isso começou lá no final de 2022. E eu achava que era o quê? Acho que eu estou muito cansada, muito estressada. Só que daí a minha família começou a perceber. Uma vez eu estava na casa da minha irmã. Ela assim, Bi, tu tá bem? Tu não tá feliz de estar aqui? Aí eu falei, não, tô bem. Mas é que eu ficava tão apática, tão parada, assim, que eu tinha preguiça de falar, preguiça de fazer as coisas. E daí depois, né, quando eu fui pro psiquiatra, que foi na metade do ano passado, 2023, que ele falou, sim, isso era um sintoma já da ansiedade, né? Então, perdi o fio da meada. É isso mesmo. De Então observar isso antes, Aham. Mas o interessante é que, assim, são sentimentos que parecem do cotidiano, Deco. Assim, É. do tipo, cara, mas isso é ok, eu sempre senti isso um pouquinho. Só que a coisa começa a tomar um tamanho e você começa a não perceber que vai crescendo, crescendo, e quando você vê, você já está tomado por aquilo e você não sabe mais como sair. Você nem consegue. Se alguém não te der um toque, eu acho que te ajudou muito foi porque você já tratava as tuas angústias, algumas angústias que já somavam a essas decisões erradas, né, que a gente vai tomando na vida e vai nos levando para um lugar e episódios de muita angústia, de choro, sem saber exatamente por quê. E eu lembro exatamente o dia que eu falei assim, olha, você precisa Sim, ir para um psiquiatra. tava lembrando agora, Porque a gente começou, acho que eu comecei a fazer terapia com o Fabrício no início do ano, né, 2023. E daí até que a gente tava numa periodicidade legal ali, eu tava fazendo quase toda semana. E eu tava com questões, assim, da vida e tal, trazia. Só que chegou ali, foi indo pro meio do ano. Eu lembro que daí, quando eu cheguei no auge, eu até não tava nem respondendo direito o Fabrício e enrolando pra marcar. Porque eu cheguei. O que foi o meu auge da depressão? Foi um desânimo, uma tristeza extrema, assim. Eu não cheguei a ficar na cama o dia inteiro, eu trabalhava. Porque o que é? Eu também, como é uma depressão ansiosa, eu também ficava ansiosa por causa do meu trabalho. E isso começou porque eu fui morar sozinha em 2021, daí eu morava sozinha, aí eu abri a minha empresa, e daí eu tinha papel de liderança na igreja também, então eu tinha que liderar tudo que envolvia a minha vida, então isso me gerava uma ansiedade também, meu Deus, tem que resolver isso, e a empresa é minha, se tá indo mal, eu preciso dar um jeito. Então, nesse auge ali no meio do ano passado, eu era ansiosa, que eu trabalhava e queria trabalhar, mas quando acabava ali o expediente daquele dia, eu só ia pra cama, ficava no celular, vendo vídeo, assim, e ficava ali horas e horas e horas e não conseguia dormir. E daí, nessa época, eu fiquei um tempão, assim, sem querer marcar a terapia, porque daí tudo começa a não fazer sentido. Isso é uma coisa muito comum também da depressão. É um sintoma bem claro da depressão. Quando aquilo que você gosta de fazer começa a perder o sentido. Sim. E como a gente já se conhece há um tempo, é bem claro para você, né, Bianca, como o teu trabalho fazia muito sentido.
E aquilo começa a perder sentido. Aquilo que antes era bênção e de fato faz sentido, porque ela tem talento para aquilo, ela sabe fazer bem feito, de repente aquilo perde o propósito. Perde a Agora, paixão. quando a gente olha para o ser humano em si, a tristeza, né, a própria insegurança, uma série de sentimentos ruins nos acompanham o tempo inteiro, certo? Sim. Quando que a gente consegue perceber que isso está virando um quadro depressivo ou ansioso? Quando que existe um momento que isso vira? Ou o quanto que é Especialmente importante? quando aquilo começa a tomar você. Quando você já não tem mais controle sobre isso. A depressão é uma das enfermidades mentais, né? Tem muitas e muitos tipos de depressão. Ela já foi classificada de diversas formas. Hoje é muito comum as pessoas dizerem assim, tem uma depressão leve, moderada e grave. Tem uma depressão unipolar, uma depressão bipolar. E aí tem muitas formas de você diagnosticar e observar, né? A ansiedade junto com a depressão, entre outras coisas. Tem depressões que são casuais. Então, um falecimento de alguém que a gente ama muito, e aí você passa por alguns meses, ou até durante um ano, um período de muita tristeza. Uma tristeza profunda. E isso é uma depressão, só que ela é ocasional. Agora, percebe, ela não vai embora. Passa-se um semestre, um ano, e você começa a perder sentido, você já abandona hábitos saudáveis como atividade física, alimentação saudável, higiene pessoal, e você começa a observar que isso ela toma uma proporção. Tem uma frase do Martinho Lutero que eu uso muito, porque ela se aplica a muitas coisas. O Lutero falava assim, e aliás, a biografia dele diz que ele foi o homem que teve depressões. Né? Ele dizia assim, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Essa é uma frase bem interessante. Por quê? Você tem a tristeza, você tem a angústia, mas ela não precisa te ter. Quando você está nesse protagonismo, a gente está vivendo uma vida comum. Então eu passo por tristezas, por ansiedades, por medos, entre outros, por ciúmes. Cara, são muitas as emoções. Agora, quando você é dominado por isso, e isso começa a te trazer disfunções, porque a gente está falando aqui da depressão, mas há muitos outros problemas de cunho emocional. Quando isso começa a dominar você, você fica escravo disso, isso começa a afetar os teus relacionamentos, a tua vida pessoal, a tua profissão. É um sinal muito claro de que você precisa de uma intervenção profissional / espiritual. Então, eu acho que esse é um grande sinal, que é o que estava acontecendo com a Bianca. Né? E eu acho que até você começou o tratamento bem cedo. Isso foi muito importante. Sim. Porque ela estava num processo de terapia, quando a gente discerniu isso numa conversa, que foi, acho que, eu lembro até a tua fisionomia. Meu Deus, será que então é isso? E aí você já marcou o psiquiatra e aí começou um tratamento e, né, graças a Deus está indo muito bem. Então, Sim. Não sei se isso responde um pouco dessa pergunta. E respondendo da minha parte, no caso, é a questão também, na verdade o Fabrício falou, sobre o tempo, né? Quanto tempo tu tá nesse humor, nesse estado. Então, eu lembro que o Fabrício perguntou, eu expliquei para ele como é que estava sendo ali os meus dias e tal, que eu só trabalhava e ia pra cama, e muita tristeza, e daí chorava, tive algumas crises, assim, que depois a gente identificou com um psiquiatra, que foram crises de pânico e tal. E daí eu lembro que ele perguntou uma coisa, mas há quanto tempo tu tá nesse estado? Daí eu pensei na hora assim, acho que mais de 2 meses. Daí foi isso também que ele, né, que tu frisou, não, então vai no psiquiatra.
E não que, ai, certeza que é depressão. Não falou isso pra mim. Até porque quem diagnostica é o psiquiatra. Isso. Né? Um terapeuta, ele não tem jurisdição sobre isso, nem estudo para isso. Exatamente. Porque se caso ela tem um diagnóstico de depressão ou transtorno de ansiedade, entre outras coisas, e precisa de uma terapia com remédios, é preciso que fique muito claro. Só um médico pode fazer isso. Uhum. Isso. E não dá para economizar, Deco. Se tem uma coisa, eu falei isso para você, com psiquiatra não se economiza. Se você tem uma doença desse nível de importância, você precisa investir. Sim. Precisa de investir. Daí para chegar no diagnóstico foi isso. Começou aqui eu me observando, aí fazendo terapia, né? Porque daí quando a gente vai fazer terapia com psicólogo, com terapeuta, uma coisa que é importante as pessoas terem em mente é que não adianta tu fazer terapia se tu não fala de fato o que está acontecendo contigo. Porque, né, já conheci pessoas que fazem terapia, mas não falam tudo. Não é que, tem que falar toda a minha vida, mas aquela angústia maior, o que está acontecendo, né, na tua vida, tu precisa falar. E foi por causa disso, por eu falar, explicar, olha, eu tô tendo esses comportamentos, tô sentindo tal coisa, que daí na terapia o Fabrício falou, então pode ser isso, daí ele encaminhou para o psiquiatra, daí vai num bom psiquiatra, e daí dali ele também né, conversa bastante contigo, faz várias perguntas. Então, esse foi o caminho, né? Foi ali alguns meses nesse estado, fui sincera na terapia, fui encaminhada para o psiquiatra e comecei um tratamento. E uma coisa que eu queria falar que ilustra muito também a depressão é a perda do brilho, sabe? Assim, isso é muito, assim, ilustra muito bem. Porque a gente vive, é claro, tem dia que a gente tá meio desanimado, meio triste, mas de vez em quando a gente se empolga com algo, se motiva, vai trabalhar, tá mais feliz, tá menos feliz. Mas ali no período da depressão, perde o brilho de tudo, sabe? Então, nada faz sentido, nem o trabalho, nem a igreja ali que tu congrega, nem as tuas amizades. E uma coisa muito forte é que a gente também tem que observar que às vezes a gente gosta muito de algo. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar as minhas redes sociais, eu posto bastante, gosto disso. E no auge da depressão, eu fiquei mais de mês sem postar nada. Então, isso pra mim foi um identificador do tipo, tá, peraí, mas eu gosto tanto disso e nem isso tá fazendo sentido, sabe? Então, isso é uma ilustração muito boa da depressão, que a gente perde o brilho de tudo. E qual foi o momento, assim, mais difícil pra ti? Acho que o mais difícil, o que mais me doeu, foi a minha dificuldade de pedir ajuda. Então, nesse tempo ali que eu fiquei uns 2, 3 meses nesse auge, assim, eu tava morando sozinha. Então, eu trabalhava ali o dia inteiro, chegava à noite, ia deitar, ficava só na cama. E daí eu tinha dificuldade para dormir também. E teve vezes que eu tive crises de até meio que ter alucinação, porque eu queria tanto ajuda, mas mesmo assim eu não aceitava pedir ajuda, porque olha o que a gente coloca na nossa cabeça, como eu fui morar sozinha porque eu quis, porque não foi uma necessidade do tipo, vou para outra cidade para estudar ou para trabalhar, então eu preciso morar sozinha, eu escolhi morar sozinha. Então, como eu tive sempre essa dificuldade de pedir ajuda, eu pensava, não, se eu decidir morar sozinha, eu vou ter que me virar em tudo, não posso pedir ajuda para nada. Então, às vezes a gente constrói essas crenças na nossa cabeça que, né, são bem horríveis. Então, como eu tinha isso, eu acho que o mais difícil da depressão foram essas noites que eu estava sozinha e que eu queria muito ajuda, mas eu não tinha coragem de pedir ajuda. Sabe, para os meus pais, que moravam a 2 quadras de mim, que eu tenho certeza absoluta que eles sairiam correndo para estar lá comigo ou me buscariam para estar com eles. Era uma coisa tão forte, de tipo, não vou incomodar, não faz sentido, não precisa. E daí eu lembro que essa alucinação, esse momento que eu tive de crise, é que eu tava assim na sala, e daí eu olhava pra janela, e eu morava no térreo, e daí eu via os carros passando, e eu começava assim, lembro que eu pensei, eu acho que o pai e a mãe chegando. Daí não era, porque óbvio, eu não tinha chamado, mas eu vi um carro passando, o pai tá chegando, a mãe tá chegando. E eu lembro que aquilo foi uma aflição e aquilo mostrava muito o meu interior, que eu queria ajuda.
sabe? Eu tava um estado emocional muito delicado. Então, eu comecei a ter essa alucinação de algo que eu queria muito e não tinha força para fazer, né? Então, acho que esses foram os momentos mais difíceis, que eu tava Às sozinha. vezes você contava um pouquinho sobre episódios que você achava que tinha alguém dentro de casa. Você teve essas falas também, uma época. Isso, às Medo, vezes... muito medo. Medo. É. Uma coisa muito louca também é que, às vezes, numas crises, parecia que eu tinha saído da realidade. Eu não sei nem explicar isso. Você Mas não lembrava se estava dormindo ou não, né? Se era sonho. Teve Que esse isso é um também. ponto interessante, Deco, porque o que é a depressão? É um problema de ordem do corpo também, né? Lembra que eu falei que o espiritual também atua nas nossas fraquezas, mas o que a gente tem que entender? Que os neurônios do cérebro, o cérebro é feito com células, são neurônios, e o que faz com que os neurônios se comuniquem é a serotonina. E a depressão, ela baixa a serotonina. O que é a serotonina? É o que faz a comunicação entre um neurônio e outro. O que é que faz com que teu cérebro funcione? Ou seja, pense, raciocine, resolva questões, problemas do dia, pensamentos nada a ver que de repente fala, não, isso é besteira. Ah, será que meu pai está vindo? Não tá, não liguei. Pronto, resolvi, né? Sim. A pessoa ela não consegue resolver questões simples. E ela entra num giro assim, mental que ela não consegue mais sair daquele redemoinho. E se ela não tem alguém que fala assim, Bianca, pensa comigo, alguém que raciocine, que faça essa função para ela, ela não consegue sair disso. Agora, pensa comigo, tem pessoas que na sua solidão, na sua falta de convivência, na sua não busca de ajuda, ou até falta recurso para dar um passo e ter uma terapia ou pagar um bom psiquiatra, ela fica por décadas amargando um transtorno de depressão. Aí ela tenta achar fuga em bebida, em outras atividades, e muitos vão ao suicídio. Não são poucos, muitos. Especialmente os homens, Deco. A taxa de suicídio entre homens é muito maior que entre as mulheres. Os homens, eles vivem assim, porque nós homens, a gente tem uma cultura que eu acho assim satânica, né? De que homem não chora, de que homem não pede ajuda, de que homem não fala sobre seus problemas. E ele vai engolindo isso, e muitos não dão conta. Então, infelizmente, isso é um quadro hoje da nossa sociedade, né? Sim. E qual foi teu primeiro passo? Quando, né, tu passou por tudo isso e decidiu buscar ajuda. O que tu fez? Eu acho que primeiro começou falando, porque tem gente que muitas vezes sente isso e não fala pra ninguém. Então, eu comecei falando na terapia, comecei falando pro Mas meu tu já noivo. fazia terapia, então, né? Fazia, Até. já fazia terapia. E aí tava fugindo da terapia, mas Tava fugindo, fazia. nesse auge ali, eu tava fugindo, que pra mim também não fazia sentido. Eu também pensava, por que eu vou falar com o Fabrício? Tá tudo ruim, não quero falar nada. Então, o primeiro passo falei na terapia, daí falei pro meu noivo. Até esse exemplo que o Fabrício deu, de às vezes ter alguém pra trazer pra realidade, porque eu tive crise junto com o Arthur, meu noivo. Então, ele que fazia isso. Ele falava, olha, peraí, tu tá aqui na tua casa, entendeu? Ó, tá aqui os móveis, tu tá aqui comigo, tua mãe tá lá na casa dela. Então, ele falava coisas tão óbvias, tão assim, pra gente, parece tolo, mas eu precisava daquilo naquele momento. Então, eu era sincera com ele, desabafava, daí ele começou a me ajudar também. Então, falando sobre isso, comecei a receber ajuda. Daí, comecei a falar sobre isso, aí obedeci o Fabrício pra ir no psiquiatra, até demorei um pouco, na verdade, eu acho. Eu acho que, levei um mês ainda pra marcar o psiquiatra. Aí fui, marquei, daí falei tudo pro psiquiatra também o que estava acontecendo. Daí ele me deu o diagnóstico, depressão ansiosa, e eu comecei o medicamento. Mas uma coisa muito importante que eu estava pensando sobre o podcast, eu falei, isso eu preciso falar. Que, na verdade, o medicamento, ele não
te estimula. Não é como se fosse um energético que tomei esse comprimido agora, estou muito feliz, vou viver. Matou o bichinho. Depressão, o bichinho vai lá e mata ele. Não é. O que o medicamento ele faz? Ele estabiliza. Então, eu comecei a medicação e, foi passando aqueles momentos de tristeza profunda, mas eu ficava estável. Nem feliz, nem triste, parada. E daí, o que foi... o que eu precisei fazer para, de fato, melhorar? Mudar meus hábitos. Então, eu lembro que eu passei várias terapias, eu comentava com o Fabrício, que eu não tinha vontade de fazer nada. E a gente frisava, não, mas tem que passar, tem que romper a barreira da vontade. Não importa se tu não tá com vontade. Mas coisas pequenas, não que, preciso hoje ficar o dia inteiro numa praia, passeando, conversando. É que eu não tinha vontade, às vezes, de sair na rua, dar uma caminhada. Entende? Daí ele falava, não importa se não tá com vontade, tem que começar de alguma forma. E daí eu comecei uma rotina com metas realistas. Daí eu comprei um planner, assim, para escrever. E eu colocava ali, então, uma vez na semana eu vou ler 10 minutos. Olha só, uma meta bem pequena, se a gente for comparar, às vezes, nosso dia a dia. Mas eu não estava fazendo nada. Eu só trabalhava e dormia. Então, ler 10 minutos na semana ia ser uma conquista para mim. Então, eu comecei, aos poucos, trabalhar a minha rotina e também me forçando um pouquinho, porque não adianta, o remédio não ia me levar sozinha, sabe? O remédio é uma boia, como eu já ouvi muitas pessoas falarem, assim, com transtornos mentais, que o remédio é uma boia. Tu tá ali se afogando, beleza, o remédio foi uma boia pra ti. Agora, o que tu faz? Vai ficar parado na boia no meio do mar? Também não adianta nada. Então, a minha rotina, as minhas decisões pra mudar, que também foram importantes, daí eu fui trabalhando. E eu lembro também que daí o Arthur, ele falava comigo e dizia, isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? O que tu tem que olhar para ti, para tua vida e entender por que isso está acontecendo. É claro que nem sempre a gente acha um motivo, eu tô com depressão porque eu fiz tal coisa. Como o tratamento é multifatorial, também para vir a doença, acredito que também seja multifatorial. Então, eu também comecei a refletir, analisar toda a minha vida, assim, tudo que eu estava fazendo. E até, talvez, pessoas que me acompanhavam no Instagram antes do auge da depressão e depois perceberam a mudança. Muitas pessoas perceberam porque muitas falaram comigo. Nossa, nesses últimos meses tá tão diferente, tá falando tantas coisas legais e mudou o teu conteúdo e tal. Porque eu também fiz, depois que eu fui melhorando um pouco, não ali no auge, né? Eu fui começando a ter uma rotina melhor, e daí fui identificando, eu cheguei até aqui porque eu não sabia impor limites, dizia sim para todo mundo, então eu comecei a falar, ok. Aí comecei a dizer não para algumas coisas, saí de algumas coisas que não estavam me fazendo bem, finalizei alguns ciclos. Peraí que perdi. Fui dizendo não, e daí também fui fazendo coisas que eu gostava, que eu também me negava antes. Atividade física, você voltou, isso, eu voltei, porque antes da depressão, eu ia pra academia todo dia, eu amava, assim, e daí começou a vir a depressão, eu comecei a parar de ir, aí ia só 3 vezes na semana, depois só 2 vezes, depois parei, fiquei 3 meses sem ir, aí comecei a voltar aos poucos também, porque a depressão, a atividade física também previne e ajuda a melhorar o quadro depressivo. Então, o principal foi, eu tô sendo medicada, mas eu também preciso fazer uma forcinha para melhorar. E aos poucos, eu fui aos poucos, assim, foi bem aos poucos, mas chegou um momento que hoje em dia eu fico muito feliz, assim, quando eu vou no psiquiatra. Eu mesma falo, acho que eu mereço 3 estrelinhas, porque, olha, minha rotina tá muito boa, tô lendo meia hora por dia, voltei a fazer exercício, tô fazendo coisa que eu gosto, tô cheia de hobbies novos, coisas que eu já gostava, mas eu me negava. Então, assim, no meu caso, eu vi que, nossa, é muito possível tu sair de uma depressão ali que tá horrível e ir pra uma vida que faz sentido, sabe? Então, acho que foi isso, assim. O principal foi procurar ajuda com um profissional e também fazer uma forcinha para aos poucos tu melhorar a tua rotina. Tem uma parte que é nossa, né? Com certeza. Tem uma parte que é nossa, né? Boa parte dela. Especialmente, eu acho que aí entra o papel da espiritualidade. Porque eu estou lendo um livro muito bom que eu recomendo. É
É um livro, o título é Abrace Suas Emoções, de Anselm Green. É um monge alemão. E ele fala assim, ó, tenho aqui ó, a frase: sentimentos negativos não devem ser reprimidos, devem ser transformados. A nossa visão cristã é de que esses sentimentos negativos, eles podem ser transformados em bênção. Porque Deus faz isso, ele transforma o mal em bem. Então, Deus faz de uma depressão uma revisão de uma caminhada. Porque se você chegou nesse ponto, nesse pico de depressão e de angústia, ela não veio assim, igual você pegou uma gripe, entrou um vírus aqui, pá. Não. Ela vem de uma caminhada, mesmo tão jovem, né? Mas você teve uma série, você adotou hábitos ruins, faltou discernir algumas coisas que você começou a fazer e te levou a fazer uma depressão. Isso no caso dela. E agora, perceber esse sintoma, não negá-lo, não reprimi-lo, fez com que ela olhasse o estilo de vida e observasse que sim, é essencial que eu viva bem. E assim eu vou honrar a Deus e vou ter saúde. É o que a Bíblia fala. Se a gente adotar o estilo de vida que Deus nos ensina nas Escrituras Sagradas, a gente vai ter uma vida boa. Não significa que eu nunca vou ter depressão. Significa que eu posso tê-la, mas ela não vai me ter. Essa que é a grande questão. Deus vai transformar o mal em bem. Eu creio muito nessa realidade. Sim, e o papel da espiritualidade em todo esse processo meu, porque o que acontece? Eu sou cristã de berço, né? Nasci na igreja. E daí, ali quando começou os sintomas de depressão, ansiedade, no auge, eu estava indo na igreja toda semana, e servindo, e fazendo as coisas. E daí, é claro que só ir à igreja não significa que tu tem um relacionamento com Jesus, né? Mas eu estava ali empenhada a fazer meu devocional, mas ao mesmo tempo que às vezes a gente está indo na igreja e tem hábitos que fazem a gente ter diabetes, é a mesma coisa que para mim foi a depressão, que eu entendo. Eu estava indo na igreja, fazia meu devocional, servia, só que os meus hábitos, tanto na igreja quanto fora, desencadearam uma depressão, sabe? Então, por isso que eu eliminei totalmente da minha mente que depressão é falta de Deus. É uma doença no cérebro e afeta muito o cérebro mesmo. Eu lembro que tinha questões que eu levava pro Fabrício que já fazia meses que tinha acontecido, coisas assim, bem tolas, assim, e eu não conseguia finalizar aquilo na minha mente. Eu ainda tinha raiva de uma coisa que aconteceu há 6 meses, uma coisinha tola, justamente por isso, porque o meu cérebro ele estava debilitado. Ele estava ali cheio de informação, de coisa que eu não conseguia concluir. Então, é um órgão, como o Fabrício falou no início, e a gente precisa ficar atento a isso, né? Não achar que só porque é uma coisa que envolve sentimento e emoção, Deus não, tu se afastou de Deus. É uma doença que se desenvolveu como uma outra doença física. Eu vou falar uma coisa que pode ser até meio polêmico. Ai, meu Deus. Às vezes a doença, às vezes algumas emoções negativas, elas podem ser até uma bênção. Sim. Por exemplo, a ira. Por que eu estou tão irado? Aí eu não olho para a ira. Aí eu associo essa ira ao ciúmes. Cara, pode dar um BO grave. A raiva com ciúmes. Tem gente que mata por isso. Eu começo a não observar o que eu sinto. Então, surgiu uma emoção negativa. Observa. Qual a raiz disso? É o ciúmes? Por que eu quero controlar tanto? Da onde vem esse medo? Né? Então, esse tipo de emoção negativa pode ser uma bênção no sentido de que eu vou... É a febre de uma infecção. Às vezes Deus está me dando a possibilidade de olhar algo profundo na minha alma que precisa ser olhada. E enquanto eu não olhar isso, esse sintoma vai continuar. Sim. Então, nesse aspecto, pode ser uma bênção. Eu
eu ter um sintoma. Porque eu vou olhar algo que Deus quer curar. Eu percebi isso no meu caso. É que eu não falo muito disso porque não dá para generalizar, né? Tem pessoas que têm transtornos mentais que tu vai dizer para ela, ai, mas isso aí pode ser que seja uma bênção, analisa, né? Não dá para chegar e falar isso. Mas eu percebi que na minha vida isso precisava acontecer para eu me ligar. Sabe, quando tu tá indo para um caminho, daí chega alguém e fala, ô, se liga. Olha só o que tu tá fazendo. Então, pra mim, foi isso. A depressão foi isso. Tipo, se liga, tu vai ficar nisso. Onde tu vai chegar com esses pensamentos, com esses hábitos? Então, pra mim, foi isso, né? A depressão, claro, tem vários motivos, várias coisas, mas pra mim, o principal foi isso. Foi pra eu me ligar, tomar um chacoalhão, que acredito que de Deus. Pra mim, foi um chacoalhão de Deus na minha vida, de se liga. Tu vai ficar assim? Olha só. Por 2 vezes tu comentou sobre fazer a vontade dos outros, né? E no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o Peter Escaseiro, a primeira história que ele conta que ele recebeu um casal, o pastor recebeu um casal de outra cidade que um outro pastor mandou. E aí ele não queria dizer não. Era um dia que ele e a mulher não queriam encontrar aquele casal. Mas eles levaram o casal para casa dele, sentaram na mesa. E o casal não parava de falar, especialmente o homem não parava de falar, e aquela coisa toda. Lá pelas tantas, ele lembrou. Cadê nossa filhinha? Cadê nossa filhinha? Procuraram pela casa inteira, não acharam a filha dele de 3 anos. Ela estava numa piscina de 90 centímetros, só com a cabecinha para cima, assim, fora d'água. Mais um pouco ela teria se afogado. Então, a importância da gente olhar para o que a gente está fazendo, né? Qual é a circunstância? Por que eles estavam naquilo ali? E fazer muitas vezes a vontade do outro, vou te devolver uma pergunta, também nos sufoca? Com certeza, porque, Deco, quando a gente age além dos nossos limites, eu não estou me respeitando. E aí, isso vai gerar consequências. E eu li esse livro também, aliás, nós estudamos juntos na igreja. Esse livro, ele revela justamente e a gente está falando de um pastor bem-sucedido, bem casado, com filhos abençoados, uma história linda de conversão e entre outras coisas. Plantou uma igreja de sucesso, mas ele vivia lutas de cunho emocional que ele não percebia, por conta dessa cultura religiosa de que crente ou um cristão não sofre problemas emocionais. Quando eu ouço alguém dizer isso, olha, cristão ou crente não tem depressão, é como se falasse assim, crente não tem problema do coração. Crente não tem gripe. Isso é falta de fé. Cara, para mim soa desse jeito, sabe? Então, mas às vezes, sabe, Deco, a gente, no caso do Peter Escaseiro, e o livro dele é um depoimento até, né, da história da vida dele, ele precisou chegar a situações de muita angústia, inclusive no casamento, na liderança dele pastoral, para que ele pudesse cair em si, porque não sabia dizer não. Então, que bom que Deus estava controlando, cuidando da vida dele, né? Que bom que a gente tem um Deus que cuida de nós, até quando a gente está numa situação de impossibilidades. Mas tem uma coisa importante para falar sobre saúde mental também, porque a gente tem o caso aqui, né, que a Bianca está trazendo, que ela viveu, mas tem casos de transtorno de depressão grave, que do ponto de vista da ciência e do estudo da mente, das doenças mentais, não existe um diagnóstico de uma remissão, de uma cura completa. Então, muito possivelmente, você vai deixar essas medicações com o passar do tempo. Você vai desmamando ele até, né? E especialmente se você continuar no estilo de vida bom, saudável, né? Mas há pessoas que têm diagnósticos, por exemplo, de transtorno bipolar, de transtorno borderline, e entre outros transtornos, que não tem assim Você pode ir mudando as medicações com o passar do tempo, você vai controlando, mas a pessoa ela precisa dessa medicação durante toda a vida. E é muito comum pessoas que têm esse diagnóstico e vivem uma fé, ela dizer assim, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E ela começa a fazer o tratamento, se sente bem,
E ela está orando, Deus vai me curar. E ela está se sentindo bem. Ela fala, Deus me curou. E ela abandona a medicação. Aí ela retrocede todo o tratamento, talvez até de anos. Porque ela tinha a fantasia de que Deus vai me tirar dessa medicação. Só que, se a gente parar para pensar de que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das Luzes, ou seja, do nosso Deus, então, se a gente toma um remédio que pode nos curar de alguma enfermidade, se eu tenho acesso a... Se Deus deu capacidade ao ser humano de criar uma medicação que pode controlar um transtorno que, do ponto de vista humano, né, não tem remissão, será que isso também não é bênção de Deus? Será que isso também não é, de certa forma, a mão de Deus para a gente viver esse momento da nossa existência, crendo na ressurreição do corpo, que vai chegar um dia que toda lágrima será enxugada, que não haverá mais enfermidade, choro, tristeza? Essa é a nossa esperança. O que eu estou querendo dizer com isso? Que talvez a liberdade de uma pessoa como essa seja aceitar que Deus está te dando essa medicação para você ser livre. Houve uma época da história que pessoas que tinham esses transtornos não trabalhavam, não se casavam, não produziam. Eles ficavam internados no manicômio. E Deus deu uma bênção para essas pessoas, dando sabedoria ao ser humano, e isso é graça de Deus, para criar uma medicação. E graças a Deus essas medicações têm a cada dia melhorado no controle desses transtornos. E essas pessoas têm conseguido viver uma vida de liberdade, porque aceitam que essa medicação vai trazer liberdade. Teve um episódio do The Chosen que foi assim um dos mais emocionantes para mim, onde Jesus ele envia os seus discípulos de 2 em 2 para pregar o reino de Deus, orar, curando os enfermos e libertando as pessoas dos espíritos maus. Vocês lembram disso nos evangelhos? Só que tem um diálogo, porque um dos discípulos ele tem um problema, eu não lembro agora o nome dele, acho que eu não vou lembrar. Ele tinha um problema, ele andava mancando, ele tinha uma muleta. Não sei quem viu esse episódio. E ele estava receoso de fazer isso, de orar para curar pessoas, porque ele também era manco. E ele chega chorando para Jesus. É um discípulo de Jesus, um dos apóstolos. E ele falou assim, Jesus, como é que eu vou fazer isso? As pessoas, eu vou orar por pessoas, elas vão ser curadas. Mas eu não fui curado. Aí Jesus, ele tem um diálogo maravilhoso, eu não me lembro agora dos detalhes do diálogo, mas Jesus fala assim, você sabe, você vai ser curado. Vai chegar um dia que você vai ser curado. Você não vai viver nesse corpo toda a tua vida. Cara, aquilo foi tão forte, porque aquilo que Paulo ouviu, a minha graça te basta. Esse espinho na carne eu não vou tirar, porque é importante para você. Então a gente deveria parar de julgar pessoas que não têm um diagnóstico assim, ou uma cura, uma remissão total de uma enfermidade, como a diabetes, como um problema cardíaco, como uma depressão bipolar. E entender que aquela medicação é graça comum de Deus, que Deus deu para que ele vivesse uma liberdade, mesmo nesse tempo. E mesmo que essa pessoa ore, de repente um terapeuta que ajuda tantas pessoas, não é o meu caso, eu não tenho esse diagnóstico, ou um pastor, né, que também sou pastor, que ajuda tantas pessoas em um gabinete pastoral, em situações como essa, ele vai sofrer da mesma situação. E entender, a minha graça te basta. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim tem feito muito sentido na ajuda às pessoas. Eu tenho só um receio, Fabrício, da gente, nesse caso, não espiritualizar nada.
E não achar que assim como a gente tem exemplos de cura, de milagre, de cura, de diabetes, de qualquer outra doença do corpo, a gente também pode ter, né? Mas e aí eu te pergunto, como esperar? Quando que a gente espera essa cura e quando que a gente mantém? Aí eu vou entrar na minha prática pastoral. Houveram pessoas que eu orei e foram curadas? Sim. Houveram pessoas que eu orei e não foram curadas. Isso só depende de Deus. Então, a pessoa está enferma, o que é que diz as Escrituras? Ore. Ore por essa pessoa. Espere que Deus faça. Ore sempre esperando que Deus faça. E se Deus não fizer? Amém. O que Deus promete é que Ele vai responder. Sim ou não. Mas uma coisa é certa, a minha graça te basta. Uma coisa é certa, o teu destino não é esse corpo. A gente nunca vai deixar de orar por enfermos, de ungir os enfermos, de esperar que Deus pode fazer. Nós sempre vamos crer que Deus pode curar, mas a escolha de curar ou não é sempre dele. Eu não acho que isso depende de nós. Então, Deus pode me curar de uma dor de cabeça, de uma gripe, de uma diabetes, Ele pode ressuscitar o morto. Mas Deus não livrou Paulo diz a história que ele foi decapitado. Deus não livrou muitos dos apóstolos do sofrimento, né? Então, a vida nesse momento é uma vida num corpo corruptível. A gente precisa entender isso, né? E Deus nos sustenta mesmo assim. Mas nós vamos sempre viver na esperança, viver ou morrer, na esperança da ressurreição. Aí eu estou espiritualizando, né? Não sei se isso... Não, é isso. Se isso tem a ver, faz sentido, faz muito sentido para mim, né, na minha prática pastoral. Sim. E vai da nossa perseverança, né? Ainda não fui curada ou não sei se vou ser curada. Mas a gente tem que saber e confiar que Deus está no controle. Então, eu vou parar de orar, de ler a Bíblia, porque Deus não me curou, né? Então, isso também foi o que aconteceu muito comigo. Aos poucos, eu fui retornando meus hábitos diários de devocional, né? De leitura. E eu foquei nisso, constância e perseverança, né? Não é porque eu ainda tomo medicação que eu vou achar que não tem mais que buscar Deus, que Ele não está nisso, né? Exatamente. Porque nada surpreende Deus, Ele está no controle de tudo, se Ele permitiu, é para alguma coisa. Jesus não só curou Lázaro, como ressuscitou, né? Mas ele morreu de novo, porque o corpo dele é corruptível, né? Então é importante a gente ter esse pensamento. O que é fé, né? Do que é orar com fé? Para mim, uma chave para entender o que é fé, eu sempre digo isso: fé é confiar. Fé é confiança. Fé não é fazer uma força, eu creio, eu acredito. Não, fé é eu confiar em Deus. Ore com confiança, né? Viva com confiança de que Deus está acima de tudo que a gente está vivendo. E Ele pode. A igreja precisa ser a igreja somos nós, né? A igreja não é uma denominação, não é uma instituição. Então, a igreja, nós precisamos ser portadores dessa palavra de esperança, de que Deus, Ele nos levanta como um povo que adotou um estilo de vida de Jesus, que imita Jesus no seu estilo de vida, e que pode passar por todas as aflições, seja ela de cunho emocional, de todas as ordens, confiando que Deus está nos guiando. E de que a igreja, sim, é uma comunidade terapêutica, onde nesse uns aos outros a gente se percebe, se ama, se cura, se magoa, perdoa e exerce todas essas dimensões do relacionamento. Já comecei a pregar aqui, né? Entra logo aí, na o microfone tá livre, pode pegar. Queridos, eu creio que a gente passou a mensagem de hoje. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, vocês abrirem o coração aqui, especialmente você, Bianca. Quem está nos ouvindo, imagino que muita gente, né? A gente estava falando isso um pouco antes, o quanto a gente tem visto isso acontecer, inclusive dentro das igrejas. Então, a importância da gente falar, da gente compartilhar,
porque as pessoas se identificam, né, a partir dessas histórias e testemunhos. Esse é o objetivo dessa mesa, desse lugar, desse espaço, para que a gente possa, de fato, compartilhar, para identificar e levar algo que inspire as pessoas nas suas rotinas, na sua vida, e especialmente numa vida de devoção, numa vida de entrega, né, a Jesus. Então, agradecer esse tempo de vocês. Tenho certeza que foi muito especial. E vou deixar vocês fazerem as palavras finais. Fala, Bianca. É isso. Tô bem feliz de poder ter compartilhado. Na verdade, fiquei bem receosa quando o Fabrício veio falar, porque, como eu comentei, pouquíssimas pessoas sabem. Mas acho que realmente chegou um momento. E antes também estava conversando que às vezes a gente dá um testemunho e fala, mas agora estou 100% bem, não tomo mais remédio e tal. As pessoas às vezes esperam isso de um final, assim, de um testemunho. Mas na verdade eu estou bem, né? Ainda não parei a medicação, mas como o Fabrício comentou, muito provavelmente vou parar, porque estou trabalhando a minha rotina. E continuo confiando em Deus, sabendo que no momento que for para parar, vou parar. E o que eu digo para as pessoas é realmente abrir o coração com quem elas podem abrir. Não é todo mundo que a gente pode falar as coisas, né? Mas procurar ajuda, sempre vai ter alguma pessoa ou outra que a gente pode se abrir e não deixar chegar num estado muito avançado, né? Desabafar, procurar ajuda e saber que Deus está no controle o tempo todo. Sabe uma coisa que tu falou que eu acho importante? De onde buscar ajuda. Porque a gente tem o Fabrício como essa referência, né? Então é uma pessoa, né? Porque é acessível que a gente pode procurar. Mas dependendo quem a gente procura para esse tipo de aconselhamento, pode ser que não vá para esse mesmo caminho. Né? Um bom profissional cristão. Há muitos profissionais não cristãos que são bons também. Mas eu prezo por isso, sou muito procurado por ser cristão, interessante. Não só por evangélicos, tá? Tenho sido procurado por pessoas que entendem que a fé cristã, ela contribui. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, é de que o mês de janeiro é um mês como qualquer outro. Você pode tomar essa decisão em qualquer mês do ano, tá? Mas aproveita esse mês de janeiro, a gente está na reta final do mês de janeiro, e repense a sua vida, repense seu estilo de vida, previna questões de problema de ordem emocional. E eu não consigo falar sobre emoção sem falar sobre a fé cristã. A fé cristã, ela é um caminho sábio de saúde integral, de saúde para o corpo, e especialmente saúde mental. Jesus, ele tinha uma saúde mental perfeita, mesmo passando por tudo que ele passou. Ele soube dizer sim, soube dizer não, né? Ele curou pessoas e não todos, na caminhada dele. Ele passou por traição, mas passou também por muito acolhimento. Jesus tinha amigos. Jesus tirava tempo para descansar e Jesus tirava tempo também para servir. Então a gente vê em Jesus essa completude, essa perfeição no estilo de vida. Por isso que eu acredito muito, muito que a espiritualidade baseada em Jesus Cristo, ela é emocionalmente saudável. Ela previne ou até cura pessoas quando a gente adota esse estilo de vida. Esse sim é o melhor remédio que a gente pode tomar. Eu queria deixar essa mensagem para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui. Obrigado, Fabrício, mais uma vez, né? Obrigado por aceitar o convite, né? De vir aqui compartilhar, acompanhar. E essa mesa é sua também, né? Obrigado por todos os aconselhamentos, todo o acompanhamento na nossa vida também. Lembrar de quem está aqui, Nana, minha esposa, está aí, Arthur, noivo da Bia, e Israel Hack nas câmeras, nas imagens. Obrigado, Isra. Para você que acompanhou até agora, que isso faça sentido no seu coração, na sua vida, compartilha, leva essa história para outras pessoas, que eu tenho certeza que também vai inspirar, motivar e mudar a vida e a história de cada um. Continue aqui no TronoCast. Muito obrigado!